Oi, gente, tudo bom? Eu queria apresentar hoje um vídeo falando do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado todo dia 5 de junho. E aí a pergunta que eu faço é: você sabe por que o dia 5 de junho é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente? Vamos descobrir aqui. Primeiro eu queria voltar um pouco no tempo, né? Vamos para o fim do século XVIII, início do século XIX, a época da Revolução Industrial. Essa imagem ela mostra efeitos da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Ela mostra fábricas com chaminés jogando muito resíduo de carvão, da queima do carvão na atmosfera, muitas pessoas pelo chão, muitas pessoas próximas à ferrovia. Essa época, né, o que antecedeu a Revolução Industrial foi o cercamento dos campos, em que muitos não tinham mais onde plantar, onde sobreviver, e passaram a engrossar o couro dos trabalhadores, dos proletários nas cidades industriais, né, e serviam de mão de obra para as fábricas, né, que superexploravam essa mão de obra. Isso tudo é tratado no Capital, do Karl Marx. É muito interessante ver o livro, assim, como ele mostra o cercamento dos campos, como ele mostra a questão da apropriação da propriedade privada como necessária para o sistema capitalista funcionar, e todas essas transformações socioeconômicas ambientais que vêm e que são difundidas para o mundo todo a partir da Inglaterra com o advento da Revolução Industrial. E aí, logo nessa segunda cena, também em Inglaterra, que é Londres, só que já no século XX, em 1950. Esse é o efeito da queima do carvão junto com uma frente fria úmida, que essa junção, né, das fábricas e das residências queimando carvão para aquecimento com essa massa de ar úmida, ela causou o smog, que foi responsável pela morte de 4.000 pessoas em Londres. Isso despertou a preocupação quanto aos efeitos negativos da industrialização, e aconteceu uma série de eventos que foi somando a preocupação mundial com relação a consequências negativas para o ambiente de ações humanas, né? Então a gente tem aqui, agora também nos anos 50, né, agora saindo da Inglaterra indo para o Japão, eu não vou trazer nenhuma imagem porque é muito agressivo visualmente. Na década de 50, no Japão, na Baía de Minamata, aconteceram uma série de eventos causados pelo envenenamento por mercúrio. Uma indústria química despejou mercúrio nessa baía por 20 anos, e isso gerou a morte de 700 pessoas, causou problemas seríssimos neurológicos, de formação, de questões psiquiátricas. Foi um grave efeito dos resíduos de uma indústria química. E aí isso faz a gente pensar também nos dias de hoje, né? Eu que moro no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, ela sofre despejo industrial há décadas. Nós temos um programa de despoluição que nunca foi para frente, também há décadas, sendo tratado por gestões, agora está abandonado. Nós temos o sistema Guandu, que trata a água que nós bebemos no Rio de Janeiro, na região metropolitana, grande parte da região metropolitana. São águas que vêm principalmente do Rio Paraíba do Sul, mas de outros rios, com alto nível de
despejo industrial e esgoto doméstico. Acabou de sair uma pesquisa da UFRJ essa semana mostrando que a má qualidade da água que nós tivemos no verão, em janeiro, ela está relacionada diretamente a resíduos de esgotos domésticos e industriais. Então, quer dizer, a gente está falando dos anos 50, a gente está falando de 2020. Tudo está relacionado. Aqui a gente tem, isso é anos 60, né? Em 1962 é lançado um livro chamado Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Ela vivia nos Estados Unidos, né? Estadunidense, uma pesquisadora, que escreveu um livro que era de muito fácil assimilação pelos leigos, mostrando os efeitos de pesticida, de DDT, sobre organismos, animais, sobre a terra e sobre a água, contaminação por DDT. Ela foi super perseguida pela indústria química, né, poderosíssima por causa desse livro, mas ela também ficou muito conhecida mundialmente. E só 10 anos depois o DDT foi proibido nos Estados Unidos, 10 anos depois do lançamento do livro. E aqui no Brasil ele só foi proibido em 2009. Pasmem. Aqui a gente tem uma cena, essa foto é de 1972, da Guerra do Vietnã, é uma foto super clássica, provavelmente vocês já viram. São crianças fugindo do despejo de armas químicas, de napalm, que queimava o corpo. Essa menina que está no centro da foto, que está nua, até a referência que fala da história de vida dela, ela está viva, né? Tem em torno de 60 anos. É uma mulher que carrega as marcas das queimaduras na pele até hoje e carrega esse trauma, né, que ela conseguiu transformar numa história de vida bem bonita e virou uma missionária da paz. É bem interessante a história dela, bem sofrida, mas bem bonita, bem interessante. E a Guerra do Vietnã, ela ficou muito marcada porque o governo dos Estados Unidos gastou muito, investiu muito dinheiro, mandou muitos soldados para o Vietnã, numa guerra típica da Guerra Fria, né, que metade do Vietnã era apoiada pela União Soviética e a outra metade era apoiada pelos Estados Unidos. E na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos jogavam agente laranja, agente azul, que eram armas químicas que desfolhavam as florestas onde os combatentes vietnamitas se escondiam, destruía as plantações que eles se alimentavam. Esses resíduos, eles até hoje estão presentes no solo e na água de alguns pontos do Vietnã. E eu já estive no Vietnã, depois eu vou gravar um vídeo para falar um pouco sobre a minha experiência no Vietnã. E lá eles chamam a guerra de guerra americana, eles não chamam de guerra do Vietnã. Eu acho muito importante a gente colocar isso para mostrar o quanto eles enxergam a influência de um Estado estrangeiro dentro da sua autonomia, né, enquanto nação. Então, assim, a gente está falando de uma série de eventos, né, desde os anos 50, que eu estou falando, dos anos 50 aos anos 70, uma série de eventos que mostram o quanto os efeitos de uma ação humana que é muito intensiva em retirar recursos, em modificar os ambientes, ela pode trazer, sim, impactos muito graves sobre a saúde e sobre o ambiente. Aqui é uma foto da Terra de 1969. É a primeira foto que um homem tirou do planeta Terra, né? É a Apollo 11, a nave estadunidense, quando foi à Lua. E essa foi a primeira foto. Tinha uma foto anterior de 46, mas que foi tirada um míssil que foi enviado dentro de uma caixa de aço. A foto é preta e branca, a qualidade é ruim. Então essa foto assim, marcou
um movimento que já existia anteriormente de mostrar o quanto a Terra ela é finita, né? Porque a economia clássica ela via a Terra enquanto uma fonte inesgotável de recursos. Então parecia que podia-se explorar, retirar recursos, modificar o ambiente, jogar resíduos e que nada aconteceria de mal, né? Que o homem sempre daria um jeito, né? Sempre existiria uma tecnologia para resolver. Mas aí quando se vê essa foto da Terra, juntamente com todo um movimento contestatório das guerras, contestatório do consumismo, contestatório de uma cultura mais conservadora, né, de perseguir mesmo aquele que é diferente, né? Isso ficou muito marcado com o movimento hippie, né, de valorizar a natureza, não só os hippies, mas o movimento hippie ele ficou muito marcado porque eles tinham uma estética própria, né, as roupas floridas, a faixa no cabelo, as manifestações que eles faziam em favor da natureza, contra o consumismo, isso ficou conhecido no mundo todo. E aí o que acontece? Em todo esse contexto internacional, em que inclusive as grandes empresas que exploravam o ambiente, que retiravam muitos recursos, já tinham consciência de que a maneira que o ambiente estava sendo explorado até aquele ponto ela era insustentável, não existiria planeta Terra para garantir a manutenção daquele mesmo modelo de desenvolvimento. Em todo esse contexto, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, criada no pós-Segunda Guerra, em 1945, né, uma aliança entre os países em prol da paz, em prol do desenvolvimento, dos direitos humanos, da qualidade de vida, de maneira a evitar que outra grande guerra se formasse, né? O mundo tinha passado por 2 grandes guerras no século XX, né? Então a ONU ela organiza a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, que ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo, iniciada em 5 de junho de 1972. Daí o dia 5 de junho ser considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia para chamar atenção para a causa ambiental, para mostrar o que ainda precisa ser feito, para celebrar, para cobrar. E o interessante da Conferência de Estocolmo é que ela buscou reunir os países pensando no que deveria ser feito para proteção ambiental, para conservação ambiental. Ele ficou dividido basicamente em 2 grupos de países, os países desenvolvidos que viam como urgente a necessidade de conservar. É a primeira vez que se fala de combustíveis fósseis como vilões da poluição atmosférica, do aquecimento global. E os países subdesenvolvidos, e o Brasil teve um papel muito forte na Conferência de Estocolmo, né? A gente estava em 1972, governo militar, em que a gente vivia uma ocupação da Amazônia, do Centro-Oeste muito forte, e que o Brasil dizia que a pior poluição seria a pobreza, né? Venha poluir no Brasil, a pior poluição é a pobreza. Num discurso de que se o Brasil tinha problemas de moradia, de saneamento básico, de saúde pública, de desigualdade, ele reivindicava que pudesse seguir o exemplo que os países desenvolvidos já tinham realizado tempos atrás, que era aquele desenvolvimentismo que não está preocupado com a questão ambiental. E ainda hoje no Brasil a gente tem esse tipo de discurso, um discurso que fecha os olhos e que incentiva desmatamento para se criar boi, para se produzir monocultura para exportação.
é o mesmo discurso de Estocolmo, do Brasil em Estocolmo em 72. Depois que a gente desmata, a gente não tem nascente, as nascentes secam, os rios, eles secam, a gente tem problemas sérios de erosão, o regime de chuvas é todo alterado, a biodiversidade, ela se acaba, os animais são extintos, as plantas, quer dizer, o prejuízo ambiental ele é incalculável e existem formas de se desenvolver economia mantendo a floresta em pé, que é um novo modelo a ser seguido. Então a gente vê que assim, em muitos setores da vida, hoje em 2020, a gente parece ver um governo brasileiro com um discurso de anos 70, né? Quer dizer, parece que não evoluiu. O que acontece? A Conferência de Estocolmo, por mais que tenha sido emblemática, né? Foi um evento que destacou a ecologia no nível mundial, que colocou a ecologia num patamar em que todo mundo estava discutindo, né? Ela não teve grandes avanços em termos de ações, né? Foram escritos tratados, foi criado uma comissão que depois preparou o evento, a Eco 92, 20 anos depois, né? 30 anos depois, né, em 2002, houve outra conferência de meio ambiente lá na África do Sul, e essa foi a primeira vez que se falou de desigualdade, de pobreza, de pessoas abaixo da linha da miséria, relacionando isso com proteção ambiental. Os países desenvolvidos sendo cobrados para que eles apresentassem formas de diminuir a desigualdade no mundo para combater o problema ambiental, de desmatamento, de perda de ambiente conservado, de queimadas, de poluição atmosférica. E então, assim, eu sempre vou chamar atenção para isso, né? Quando a gente fala de questão ambiental, de educação ambiental, a gente fala do planeta como um todo. O social está interligado, o econômico está interligado. A gente não pode falar de ambiental como hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos plantar uma árvore. Ok, vamos plantar uma árvore, mas sabendo que a gestão ambiental, a participação social, né, a nossa participação enquanto sociedade, a cobrança dos nossos governantes, ela é fundamental para que a gente tenha uma conservação ambiental. E aí, então assim, o que eu quero chamar a atenção também para isso, né? Esses movimentos, eles são lentos, né? A gente falou de 72 até 2020, quanto tempo se passou? 48 anos, né? Nesses 48 anos, parece que tudo foi muito lento, né? A gente vai e volta, dependendo dos governos, nós podemos ter alguns avanços, outros retrocessos, né? Na questão ambiental, quando você pensa em valorizar a economia a qualquer custo, e se o projeto de país for desenvolvimentista, for pensar em extrair minério, extrair petróleo, produzir alimento para exportação, só pensar no PIB, no Produto Interno Bruto, a gente normalmente vai ter problemas com relação, vai haver choque, né, com relação à conservação ambiental. Então, assim, a gente já está aqui num período em que estamos em junho, né, estamos entrando num período seco na Amazônia. Ano passado nós vimos os efeitos das queimadas na Amazônia, né? A gente está vendo os ambientalistas chamando muita atenção para o tamanho, né, das áreas que estão sendo queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste. E a gente precisa prestar atenção nisso. Tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com quem mora no Sul, tem a ver com quem mora no Sudeste, tem a ver com quem mora na Nova Zelândia, porque mexe com o regime de chuva,
porque mexe com biodiversidade, com cadeia alimentar, com uma série de questões. Então, assim, eu queria terminar aqui o vídeo, né, mostrando a importância do dia, né, e lamentando também um pouco o quanto isso ficou um pouco apagado num contexto em que a gente está vivendo, né, um contexto em que o movimento ambientalista ele tem muito que galgar esforços e conseguir apoio de todos os setores da sociedade, né? E lembrando que a gente está vivendo uma grande pandemia, que eu já gravei 2 vídeos falando sobre isso, né? E uma pandemia totalmente relacionada à questão ambiental também, né? O fato de cada vez mais se chega à conclusão de que realmente o coronavírus é um vírus que evoluiu de morcegos para humanos, né? E aí quando a gente trata de desmatamento, quando a gente trata de perda do hábitat do morcego, né, de encontros cada vez mais frequentes entre os homens e os morcegos, né, a gente vê, né, e todos os epidemiologistas, os virologistas, eles chamam a atenção para isso, que esse pode ter sido uma pandemia, mas que podem ocorrer outras. Então a gente tem que necessariamente ver como é que a gente vai se comportar, mudar o nosso modo de viver enquanto sociedade. Isso pensando numa sociedade muito voltada para o modelo ocidental. A gente vai falar disso em outros vídeos, né? Não são todos que poluem da mesma forma, não são todos que degradam da mesma forma, né? A gente tem vários tipos de modos de vida no mundo, apesar de que o modelo ocidental de desenvolvimento ele se difundiu por praticamente todos os cantos do globo. Tá bom, gente? Então agradeço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e eu espero estar aqui mais vezes, né, que a gente possa debater vários temas referentes ao ambiente. E outra coisa, assim, às vezes a realidade ela é dura mesmo, ela é cruel, mas a gente tem que ter esperança, tem que ter plano de ação para melhorar a vida, né? Nada se constrói sem luta, né? Sem esforço, e eu acredito nisso. Obrigada, gente.